os quais Jasão recolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Fechem seus olhos por mais um breve momento, podem deixar suas Bíblias abertas, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós acabamos de ler tua santa palavra, por isso lhe pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco através da sua escritura, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Traga ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que o Senhor quer falar conosco, e torna o nosso coração e mente receptivos à tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Não há como negar que o Evangelho, que hoje estamos proclamando aqui hoje, nesta noite, que tem sido o assunto principal deste culto, que tem sido o assunto principal dessas canções, que tem sido o assunto principal desta reunião, não há como negar que este Evangelho, ele é a ideia mais revolucionária de todos os tempos. Ele é a ideia mais disruptiva de todo mundo. Eu acho que nenhum historiador, por mais ateu que seja, ele irá discordar dessa verdade. Nenhuma outra ideia, nenhuma outra filosofia, nenhum outro ensinamento mudou tanto a humanidade como o Evangelho. Podemos dizer que o Evangelho, ele transformou o mundo, transformou a sociedade como nós a conhecemos. E podemos dizer, inclusive por experiência própria, que esse mesmo Evangelho não somente transformou o mundo, mas também transformou as nossas vidas. E se ainda não o transformou, ele é plenamente eficaz para assim fazer. É simplesmente incrível que nós estejamos aqui, cerca de 2000 anos depois que este Evangelho foi difundido, ali numa região muito pequena, começou a ser difundido ali em Israel, numa região muito pequena, que em dimensões territoriais teria ali hoje o mesmo tamanho do menor estado do Brasil, que é Sergipe, ou seja, uma região muito pequena, inclusive, para nós é muito inacreditável que algo que começou numa região tão pequena e que começou em cidades tão pequenas como na região de Cafarnaum, onde se deu o ministério de Jesus, aquilo que começou com poucos homens, que iniciou através de Jesus, que se difundiu através dos apóstolos, foi capaz de não só atravessar os oceanos, mas a chegar até nós aqui, tão longe, tão distante e num tempo tão longínquo dessa forma. Para mim, por si só, o fato de nós estarmos reunidos aqui essa noite já denota que este Evangelho, ele é por si só algo sobrenatural e que nada, nem ninguém pode pará-lo ou sequer detê-lo. Aqui nós temos nesse pequeno trecho que nós lemos, isso sendo relatado e dito por essas pessoas. Paulo, juntamente com seus companheiros de viagem, eles chegam na cidade de Atenas, eles estão fazendo algumas viagens missionárias ali pela Ásia, ali circunvizinha da Judéia e de Israel, e quando eles chegam naquela cidade, a fama que eles tinham chega antes deles. O texto que nós lemos lá no versículo de número 6, os homens dizem: aqueles que têm alvoroçado o mundo, aqueles que têm causado tumulto no mundo. Algumas versões dizem inclusive aqueles que têm deixado o mundo de cabeça para baixo, ou seja, aqueles que têm agitado o mundo chegaram aqui. Essas pessoas agora chegaram aqui na nossa cidade, e eles ficaram ali então perturbados com o fato dos portadores do Evangelho terem chegado naquela cidade. Isso é para nós
Muito interessante, porque se esse evangelho, como eu disse, ele chegou até nós, ele chegou até aqui, nós até hoje, se ele chegou até aqui, não faltou oposição para esse evangelho, não faltou perseguidores que tentaram pará-lo, não faltou pessoas que tentaram se opor, que tentaram miná-lo, que tentaram barrá-lo, que tentaram impedir o seu prosseguimento. Inclusive nesse texto, era isso que eles estavam tentando fazer. Eles entraram na casa de Jasão justamente tentando achar Paulo, que era o principal portador, o principal difundidor do evangelho. E era mais uma tentativa frustrada deles tentarem parar o evangelho. E eles tentaram isso de diversas maneiras. Nós sabemos muito bem que a primeira tentativa deles tentarem parar esse evangelho foi matando Jesus, né? Jesus, quando ele inicia o seu ministério, quando ele inicia a pregação do evangelho do reino, quando ele começa dizendo que era necessário que ele morresse em nosso favor, e ele inicia sua mensagem ali, os judeus, eles não gostam nada daquilo que ouvem, tentam parar Jesus a ponto de se juntarem para tramarem a sua morte. E assim nós sabemos pela história que os judeus o fazem, né? É claro que nós sabemos que tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus. Jesus, ele foi morto por intermédio daqueles judeus, a mando dos romanos, é claro, mas ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades que estavam sobre eles, né? Ou seja, o pecado que era nosso, o castigo que era nosso, Jesus toma na cruz e ele leva sobre si os nossos castigos, né? O castigo do nosso pecado ele leva sobre si. E nos parece então que os judeus entendem que quando Jesus morre, parece então que o plano deles obtém sucesso, porque já que Jesus morre, parece que eles conseguem sucesso. O principal representante daquela ideia, que é Jesus, né, a própria palavra de Deus viva, o verbo que se tornou carne, ele é morto, mas então Jesus ressuscita. Ele ressuscita e os judeus então ficam apavorados, os fariseus, os religiosos da época não sabem como lidar com aquela situação. Eles acharam primeiramente que os discípulos de Jesus, depois da sua morte, eles iriam cada um retornar para as suas vidas, eles iriam cada um retornar para as suas antigas profissões, eles iriam esquecer aquelas ideias e aquela ideia daquele evangelho seria esquecida. Mas nós lemos lá no livro de Atos que isso não acontece. Ao invés disso, nós lemos lá em Atos, no capítulo número 2, que os discípulos, ao invés de irem para a sua casa, ao invés de voltarem para as suas antigas profissões, eles obedecem aquilo que o Jesus ressuscitado diz para eles. Eles ficam no cenáculo reunidos e orando. Eles ficam aguardando a promessa que Jesus ressuscitado dá para eles, que era de enviar o Espírito Santo sobre eles, o Paracletos, o Consolador da parte de Deus. E assim, aqueles discípulos, que agora somam 120 homens, eles ficam reunidos no cenáculo, aguardando o cumprimento dessa promessa de Jesus, de que esse Espírito Santo fosse derramado. Pois bem, isso acontece, capítulo 2 de Atos. A pastora Tárcia pregou a respeito disso aqui no domingo. O Espírito Santo desce sobre aqueles homens e algo ali acontece. Eles são cheios do Espírito Santo, eles são revestidos de poder que vem do alto, e agora sendo revestidos pelo Espírito Santo, eles são agora revestidos de autoridade para pregar o Evangelho, e agora eles se tornam então portadores desse Evangelho, anunciadores deste Evangelho. E
E a gente vê que Pedro, então, na sua primeira pregação, logo ali no cenáculo, a gente lê isso lá em Atos, lá nos primeiros capítulos, na sua primeira pregação, já cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem em sua primeira pregação. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dos judeus, dos fariseus, daqueles que tramaram a morte de Jesus. Porque no entendimento deles, eles acharam que o Evangelho iria morrer ali naquele momento. Mas quando de repente eles ouvem as notícias de que na verdade o Evangelho começou a crescer, a palavra de Deus diz então que eles ficaram doídos, que eles ficaram enciumados. A gente lê isso lá no capítulo 4 de Atos. Se você está com sua Bíblia aberta, você pode voltar um pouquinho lá, em Atos, capítulo de número 4. No versículo de número 1, está escrito assim, ó. Atos capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, ó. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Então aqui no capítulo número 4 de Atos, nós temos aqui o início da perseguição da igreja. É a primeira vez que nós lemos que os líderes religiosos, eles se levantam contra a igreja. É a primeira vez que nós lemos no livro de Atos aqui, que agora esses discípulos reunidos enquanto igreja, eles são agora perseguidos pelos líderes religiosos. Aqui diz que estavam os sacerdotes, que estavam o capitão do templo, que estavam os saduceus, e dizem que eles estavam se doendo muito. O que acontece aqui? Esses líderes religiosos, eles estavam enciumados, eles estavam com inveja, porque se você voltar um pouco antes, você vai ver inclusive que Pedro e João, eles tinham, pelo poder de Deus, eles tinham curado um homem que estava há muito tempo doente. E eles ficaram enciumados, porque agora o poder de Deus estava sendo manifestado por intermédio do nome de Jesus e por intermédio do Espírito Santo que estava atuando no meio da igreja. E aqueles homens estavam sendo colocados de escanteio, porque até então estes homens, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes, eles tinham uma grande notoriedade no meio do povo. Eles eram aquelas pessoas que eram reconhecidamente os representantes de Deus no meio do povo. Eles eram aquelas pessoas que se arrogavam os detentores da verdade de Deus. Eles eram aqueles que se arrogavam como aqueles que tinham os conhecimentos das verdades e da lei de Deus. Mas a gente sabe que com o tempo, esses judeus que deveriam então manter a lei de Deus, eles tinham se corrompido, e ao invés deles deixarem a lei de Deus dominarem o seu coração, eles fizeram o oposto. Eles se orgulharam tanto de terem a lei de Deus, que agora a gente sabe muito bem que eles não se importavam mais com as coisas de Deus. Eles estavam importando muito mais com o seu status, eles se importavam muito mais de como eles eram reconhecidos. E Jesus, durante o seu ministério, ele deixou isso muito claro. Jesus acusou eles em diversas situações, chamando eles de sepulcro caiados, chamando eles de hipócritas, chamando eles de raças de víboras, chamando eles de pessoas que queriam ensinar coisas que eles mesmos não praticavam. E aqui, eles vendo
que estavam perdendo a notoriedade no meio do povo, eles vendo que aquele prestígio, enquanto sacerdotes, enquanto detentores da lei de Deus, eles vendo que o prestígio deles estava se esvaindo, eles percebendo isso, eles percebendo que o plano deles de matar Jesus não havia dado certo, e eles vendo agora que a igreja estava crescendo, eles então começam a perseguir a igreja. Então nós vemos aqui que no início da igreja começa uma oposição à igreja, e essa oposição vem do sistema religioso daquela época, que eram justamente esses fariseus, que eram justamente esses saduceus. Esses saduceus, eles não eram somente pessoas religiosas, mas eles eram também pessoas religiosas que eram ligados às pessoas políticas daquela época, principalmente aos gregos romanos que dominavam aquela área. Então os saduceus, eles também tinham importância política. Então aqui também tinha todo um conluio religioso político. Então eles se unem justamente para começar uma perseguição à igreja. E a gente vê aqui que o que eles fazem com Pedro e João, eles prendem esses dois homens. Aqui inicia-se a perseguição da igreja. Eles são presos, eles são interrogados, eles são ameaçados, e eles são então intimidados a não pregarem mais a palavra de Deus, a não fazerem mais isso. Mas a gente vê que os discípulos, ao serem interrogados, está no versículo número 19, capítulo 4, versículo 19, eles dizem o seguinte: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então o que Pedro e João respondem para eles é: nós não vamos deixar de falar. Eles são intimidados, eles são ameaçados, mas eles dizem: nós não vamos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, nós vamos continuar a falar. Ou seja, a ameaça que fizeram contra eles não resultou em nada, e então eles foram soltos, eles foram libertos. E qual foi o resultado dessa primeira perseguição? Está no versículo de número 31, capítulo 4 de Atos, versículo de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então observe, aqui nós temos a primeira vez que a igreja de Deus foi perseguida no Novo Testamento. Eles foram ameaçados, eles foram intimidados, mas o resultado foi que eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a anunciar a palavra de Deus. Mas eu pergunto para vocês acham que a perseguição contra a igreja, ela parou? Ou vocês acham que a perseguição da igreja aumentou? Opção 2, ela aumentou. Porque no primeiro instante, eles foram presos, interrogados, intimidados e soltos. Agora foi para a etapa 2. Qual foi a etapa 2? A etapa 2 ultrapassou os limites. Capítulo 7 de Atos, versículo de número 60. Nós encontramos aí a morte do primeiro mártir do Novo Testamento aí, do livro de Atos. Está aí, Atos capítulo 7, versículo número 60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu com a morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
todos foram dispersos pela terra, da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então observem, a primeira perseguição, eles foram presos, intimidados e ameaçados. A partir daí, a perseguição, ela aumentou tanto e de tal forma que eles chegaram a matar então Estevão. Estevão era um diácono, né? Ele estava aqui falando a respeito do evangelho. Os homens que estavam ao derredor dele, não suportando a sã doutrina, chegam ao ponto de apedrejá-lo e matá-lo. E aqui nós temos, que nós lemos aqui no capítulo de número 8, com a morte desse diácono chamado Estevão, iniciou-se então uma grande perseguição em Jerusalém. Então aqui nós vemos que essa perseguição ali, ela se acirrou, ela aumentou, ela tomou proporções muito maiores, que chegou inclusive na morte de uma pessoa. E o que aconteceu então com a igreja? A igreja, ela foi dispersa. Então, se o resultado da primeira perseguição foi que a igreja foi cheia do Espírito Santo, o resultado da segunda perseguição foi que a igreja se espalhou. E quando a igreja se espalhou, aí que ela aumentou ainda mais. Porque até então ela estava somente em Jerusalém. A partir do momento que ela foi perseguida, os irmãos se vieram na situação de que eles tiveram que fugir. A partir do momento que eles fugiram, eles levaram consigo o evangelho. E junto com o evangelho a proclamação dele. E junto com a proclamação dele, as igrejas também se expandiram. Então, junto também com a perseguição, a igreja, ela foi se expandindo, ela foi aumentando e se espalhando por toda a Ásia. Mas pergunto para vocês, a partir daí, a perseguição à igreja diminuiu ou aumentou? Aumentou. Fase 3. Se a primeira fase eles foram presos e ameaçados, se na fase 2 eles foram mortos e perseguidos, a fase 3 então iniciou-se uma perseguição política. Atos capítulo de número 12. A gente vê aí, Atos capítulo de número 12. E por aquele mesmo tempo, Atos capítulo 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era o dia dos ázimos, dos pães ázimos. Então observem só, até esse exato momento, quem estava perseguindo a igreja eram os judeus. Quem estava perseguindo a igreja eram os saduceus. Quem estava perseguindo a igreja eram a classe religiosa. Mas a partir do capítulo de número 12 de Hebreus, nós temos então aqui uma perseguição que alcançou o âmbito político, porque aqui envolve Herodes. Herodes, governador da Judéia, e diz aqui o texto que ele começa a maltratar a igreja e ele mata agora Tiago. Observe, o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Estevão foi um diácono, o primeiro a morrer. Mas aqui, quem foi morto foi um apóstolo. O primeiro apóstolo a ser morto, que fazia parte dos 12, Tiago, irmão de João, Tiago menor. Não é o escritor do livro de Tiago, né? O escritor do livro de Tiago é irmão de Jesus, que inclusive depois aparece lá em Atos, capítulo número 15 também. Mas aqui, então, inicia-se uma perseguição política, porque Herodes aqui, enquanto governador, ele começa a perseguir a igreja, e ele faz isso porque o texto diz, ele faz isso para agradar os judeus. Então, observem que existe agora um conluio, existe uma parceria entre o sistema político e o sistema religioso para perseguir a igreja. Os dois se unem para perseguir a igreja, para matar, para prendê-los e para persegui-los.
Mas, adivinhe, qual foi o resultado disso, mais uma vez? Capítulo 12, versículo de número 24. O resultado dessa perseguição está no versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse rei Herodes, que matou Tiago, morreu. Se você ler o texto, você vai ver. Morreu, comido de bicho, inclusive. Está no texto. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quanto mais a igreja era espremida, quanto mais ela era perseguida, quanto mais ela sofria, mais ela se expandia, mais ela crescia, mais o evangelho ia, mais ele se expandia. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você está aqui nesta noite, lendo esta palavra, ouvindo isso, lendo essa Bíblia, cantando essas canções, foi a custo de muito sangue, foi a custo de muita perseguição, foi a custo de muita gente que sofreu, foi a custo de muita gente que morreu, foi a custo de muita gente que foi presa, a começar por Jesus Cristo, que foi morto e crucificado. Então, isso que estamos fazendo aqui não pode ser encarado como uma brincadeira, como um hobby, como um acessório, sabe? A nossa fé, ela não pode ser encarada como um adereço, ela não pode ser encarada como uma peça de roupa que está no guarda-roupa, que você põe e fala: ah não, eu torço para o Cruzeiro, eu gosto de pescar e também gosto de ir na igreja. Não, a nossa fé não é isso, a nossa fé não é um hobby, a nossa fé não é algo que nos deixa, nos faz sentir bem apenas, não. A nossa fé custou o sangue de pessoas, custou pessoas presas e mortas. Isso precisa significar algo para nós, porque esse evangelho ele é poderoso, ele não é algo que se brinca, ele é poderoso e eficaz, ele não pode ser encarado como algo que a gente brinca. Mas a gente vê aqui que quanto mais esse evangelho é perseguido, quanto mais ele é espremido, quanto mais ele é perseguido, mais ele vai se expandindo. E não somente isso, a gente vê que além dessa perseguição religiosa, além dessa perseguição política, a gente também tem uma perseguição econômica. A gente vê também, se a gente for ver lá em Atos, o capítulo agora é o de número 19, se você for um pouco mais à frente, Atos capítulo 19, o versículo é o de número 26, Atos 19, o versículo é o número 26, está escrito aí, e bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela de que toda a Ásia e o mundo veneram. Observem esse texto. Aqui, um homem chamado Demétrio, um artesão, um ouvires, alguém que tinha por profissão fazer com suas mãos estátuas de uma deusa ali daquela região, da onde ele estava, a deusa Diana, a deusa de Éfeso. Ele levanta uma grande multidão, ele levanta um grande motim, um grande alvoroço naquela cidade contra Paulo. Por quê? Porque Paulo está falando que Diana não é nada, que aquele templo que tinha lá não era nada. E sabe qual era o perigo que estava correndo? O perigo que estava correndo
daquele templo ser destruído, daquele templo não ser lembrado nunca mais, daqueles artefatos não serem vendidos. E o que estava em perigo era o emprego dele. O que estava em perigo, em última instância, era o bolso dele, era o dinheiro dele. E não só dele, mas de toda aquela cidade. Então aqui eles levantam uma perseguição contra Paulo e os seus companheiros de viagem, justamente porque a pregação do Evangelho está colocando em risco o sistema financeiro daquela cidade. E essa não é a primeira vez. A gente vê em outra circunstância que os discípulos em outra cidade, eles também expulsam um demônio de uma garota que profetiza, né, e por causa dessas profecias que ela faz, ela traz muito lucro para as pessoas, né, a qual ela trabalha, e por causa disso os discípulos ali também, eles são levados a juízo, né, eles são perseguidos por causa disso. Então a gente vê também aqui no livro de Atos que existe uma perseguição do sistema econômico, porque o Evangelho muitas vezes ele acaba mexendo com o bolso, ele acaba mexendo com as finanças, ele acaba mexendo com essa parte que para nós também nos é tão sensível. Então, a gente vê que existe todo esse tipo de oposição contra a igreja aqui, e mais uma vez, o resultado desse texto, por exemplo, quando esse homem chamado Demétrio se levanta contra Paulo e contra os companheiros, no capítulo de número 20, versículo de número 1, diz aí, capítulo 20 de Atos, versículo número 1 diz: e depois que terminou aquele alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçou eles, saiu para a Macedônia, e havendo andado por aquela terra, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então observe qual foi o resultado. Como aquela cidade expulsou Paulo, Paulo saiu de lá, foi para Macedônia e depois foi para a Grécia. Quando fala Grécia aqui, Paulo foi para a cidade de Corinto. E foi justamente na cidade de Corinto que Paulo ficou alguns bons meses lá, escrevendo cartas. E foi justamente lá, por exemplo, que Paulo escreveu a carta aos Romanos, que para nós é uma das cartas mais sublimes do Novo Testamento, que possui os mais preciosos ensinamentos para nós. Então, até essa perseguição contra Paulo aqui, resultou para nós que somos a igreja, algo tão precioso como a carta de Romanos. Então, mais uma vez, nós vemos aqui na palavra de Deus, que a igreja é espremida, ela é perseguida, ela é, aqui mais uma vez, ela é perseguida, e o resultado disso, Deus atua de uma tal forma, que o resultado é bênção, que o resultado é a obra de Deus sendo realizada, sendo feita, sendo expandida. Então, o que eu tenho para dizer para nós nesta noite, é justamente isso, meus irmãos. As perseguições, elas vieram no tempo dos apóstolos. Quem está aqui conosco há algum tempo, sabe que nós tivemos uma série de ministrações a respeito do martírio, não foi? Nós tivemos uma sequência de ministrações falando a respeito de martírio, de perseguição, de lutas, e nós estamos sendo advertidos, entendo eu, pelo Espírito Santo, que pode vir tempos difíceis sobre nós, e da parte de Deus nós entendemos que ainda que esses tempos difíceis possam vir, Deus ainda assim pode trabalhar em nosso meio, e trazer ainda, nesses tempos difíceis, algo proveitoso em nosso meio. Ainda em tempos difíceis, Deus pode trazer frutos, que podem trazer edificação e crescimento para a sua igreja. Nós estávamos lendo nesses dias o livro de Atos ainda,
Paulo, quando ele vai para Jerusalém, ele sabe que em Jerusalém aguarda para ele grande sofrimento. Os seus companheiros tentam adverti-lo a não ir para Jerusalém, porque ele está sendo revelado da parte de Deus que sofrimento o aguarda em Jerusalém. E sabe o que Paulo faz? Ele vai mesmo assim. Mesmo ele sabendo que tem sofrimento em Jerusalém, ele vai. Os seus colegas interpretam que o sofrimento que o aguarda seria um sinal de que ele não deveria ir. Já Paulo interpreta que o fato de ter sofrimento em Jerusalém não significa que ele não deveria ir. Significa apenas que ele deveria ser mais forte. Ele deveria ir do mesmo jeito, mas deveria ser muito mais forte ainda. E com isso Paulo nos ensina que é possível fazer a vontade de Deus, mesmo passando por sofrimentos, por mais antagônico e paradoxo que isso possa parecer. Nós não fazemos a vontade de Deus unicamente quando estamos em tempos fáceis. Ou será que é assim? Você só faz a vontade de Deus quando as coisas estão fáceis? Se for assim, se a gente for fazer a vontade de Deus só quando está tudo fácil, a gente vai contar nos dedos, né, quando a gente vai fazer a vontade de Deus. Porque, geralmente, as coisas não estão fáceis. Então, o que Deus tem para nós nessa noite é, ainda que as coisas estejam difíceis, ou ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda é possível fazer a vontade de Deus. Ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda é possível estar no centro da vontade de Deus. Ainda é possível tirar algo de bom. Ainda é possível tirar algo de proveitoso. Ainda é possível ser cheio do Espírito Santo. Assim como Pedro e João, mesmo perseguidos, ficaram cheios do Espírito Santo. Assim como Paulo, ficaram cheios do Espírito Santo em meio à perseguição. Assim como todos esses discípulos, que aqui no livro de Atos, como a pastora muito bem pregou no domingo, perseguidos em todo o tempo, mas cheios do Espírito Santo, não desanimaram, continuaram a cumprir o bom propósito do Senhor. Então, o que temos nessa noite da parte de Deus é: continue na presença de Deus. A força do Senhor e a presença de Deus, mesmo nos tempos difíceis. Amém. Feche os olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nessa noite oramos ao Senhor mais uma vez, Deus. Pai, sei que não é fácil falar de momentos difíceis, Deus, porque não é o que queremos, Deus, não é o que desejamos, não é o que almejamos, Deus. Pai, e pedimos, Senhor, assim como Jesus clamou, se possível for, Deus, afasta de nós esse cálice, Senhor. Pai amado, mas assim como Jesus, encerramos também dizendo: contudo seja feita a tua vontade, Senhor. Deus, se tempos difíceis sobrevierem, Senhor, se momentos angustiosos sobrevierem, Senhor, só te pedimos que o teu Espírito Santo não se aparte de nós, Senhor. Só pedimos que a tua força continue conosco, Senhor. Só te pedimos a força, o auxílio necessário para os tempos difíceis, Senhor. Só te pedimos o consolo necessário, Senhor, para passar pelas provações sem nos desviar do Senhor, Deus, ainda que espremidos, ainda que angustiados, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda a nos permanecermos firmes, Deus, mesmo em meio às provações, Pai amado. Deus, que o Senhor confirme a tua boa palavra em nossos corações, Pai amado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e que o Senhor não se aparte de nós, Pai amado. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ouvimos falar muito aqui, né, irmãos, de perseguição sobre a igreja. Porque muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, ouvimos quem quer entregar sua vida a Jesus, e achamos, né, que após entregarmos a nossa vida a Jesus, a Bíblia fala em João 15,16, que não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vás dê fruto, que o fruto permaneça. Então o Senhor primeiramente escolheu você, porque tem um plano, tem um propósito na sua vida, né? Ele quer fazer algo através da sua vida. Então, igreja, você entregou a sua vida a Jesus, reconheceu não somente como Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida. Então, meu irmão, nós não estamos isentos de luta, dificuldade, de perseguição. Por que, irmão, somos perseguidos? É porque Satanás, como eu sempre falo ali na classe de pré-batismo, Satanás está querendo despovoar o céu e povoar o inferno. E nós, como igreja do Senhor, como já falamos aqui, a Bíblia fala, nós vivemos pela fé. É caminhar pela fé, igreja, é caminhar, né, independente da circunstância ao qual você vive, a luta, a perseguição, como fala em Romanos, né, que nos pode afastar do amor do Senhor? A luta, a peste, a nudez, a perseguição, a espada, nada, irmãos, nos pode afastar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Então, igreja, luta, dificuldade tem, mas glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque sabemos que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja, ao qual nós fazemos parte dessa igreja, e sabemos a partir daquele momento que nós subimos com o Senhor, encontrar com o Senhor nos ares, a Bíblia nos fala que ali não haverá luta, dificuldade, é só louvor, glórias, aleluias ao Senhor. Então, irmão, quando estivermos aqui sobre a face da terra, a luta, a dificuldade, a perseguição, então continue, irmãos, independente de qualquer situação, independente, né, de qualquer circunstância, louve, exalte o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor tem para mim e para você é muito mais do que eu e você possamos pensar e imaginar. Tem muito mais o que o Senhor já te concedeu, né? Você acha que já é o bastante? Deus tem muito mais além do que você possa pensar e imaginar para fazer na sua vida, para te abençoar. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus? Orar sempre é bom, né? Que a Bíblia fala, orar sem cessar. Não é isso? Você neste momento, né? Você aí no seu particular com Deus, você vai falar com Deus da seguinte maneira: Senhor, eu preciso ser fortalecido nessa noite. Eu preciso ser fortalecido, que as lutas, as dificuldades, a perseguição tem sido muita, mas eu quero, como o Rafael falou e a palavra do Senhor nos fala, que nós temos que andar fazendo a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Vamos orar? Ore o Senhor neste momento para te revestir nessa noite do poder de Deus, para que possa descer sobre você uma nova unção, para que você possa ser revestido nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, igreja? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento, ó Pai, que nós oramos, ó Pai, clamando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que há de vir, virá e não tardará. Pai, nós clamamos, ó Deus, para um despertar espiritual, ó Pai, na minha vida, na vida da tua igreja. Pai, nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, a cada dia na tua presença, independente, ó Pai, da circunstância, independente, ó Pai, da luta, da dificuldade, da perseguição, da espada, da nudez, ó Pai, independente, ó Pai, de qualquer coisa, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus, digno, ó Pai, de adoração, de glória, de honra, de louvor. Ó Pai, visita, Deus, neste momento, a igreja do Senhor aqui em Chácaras, ó Pai, ó Deus, tocando em cada coração, tocando, ó Deus, em cada vida, para que haja um renovo espiritual, ó Pai, aquele que está frio, ó Pai, fraco na fé, que nessa noite, ó Deus, nós oramos, ó Pai, ministrando vida, ó Pai, sobre a
vida da tua igreja. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, ó Deus, pedindo ao Senhor, ó Pai, conceda os dons ministeriais, os dons espirituais, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para que nós venhamos colocar, ó Pai, em posição, ó Deus, para ser usado pelo Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, clamando a Deus em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele, ó Pai, que pode, ó Pai, erguer, ó Pai, do monturo necessitado, ó aquele, ó Pai, que pode fazer, ó Pai, com que o desvalido, ó Pai, assente ao lado dos príncipes. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, neste momento, pedindo, ó Deus, abençoe, derrama unção nova, ó Pai, nessa noite nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, intervir, ó Deus, na causa da tua igreja. Muitos aqui, ó Pai, entraram, ó Pai, ó Deus, ali, ó Pai, pensando em parar, pensando, ó Pai, em desistir, pensando, ó Pai, a Deus, que não vale a pena servir ao Senhor. Ramanassubi, andaramanachébia, ramanagassori, manai, derrama labacheco, aramanagassubi nessa noite. Deus, derrama unção nova, ó Pai, nessa noite, Pai, arranca, Pai, a dureza do coração, porque o Senhor diz na tua palavra: eis que arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração com novo espírito, Deus. Por isso, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, para que haja um despertar espiritual, em nome de Jesus, ó Pai, para que haja, Deus, um avivamento espiritual, para que haja, em nome de Jesus, ó Pai, um despertar espiritual. Pai, fortalece a tua igreja, aquele que está caído, aquele que está batido, ó Deus, levanta, Pai, com o poder da tua unção, ó Pai, quero que, ó Deus, está pensando, ó Pai, em parar, em desistir, ó Deus, renova, restaura, aviva nessa noite, ó Deus. Ah, Senhor, conceda nessa noite, Pai, ó Pai, dom de línguas, variedade de línguas, ó Pai, interpretação de línguas, ó Pai, discernimento de espírito, ó Pai, ó Deus, a cura divina, ó Pai. Nós oramos nessa noite, Pai, pedindo ao Senhor para que venha nessa noite, ó Espírito Santo, assim, meu Pai, como desceu ali, ó Pai, naquele cenáculo, ó Pai, era em Jerusalém, o Espírito Santo, ó Pai, e pousou sobre, ó Pai, cada um como línguas de fogo repartida. Espírito Santo de Deus, venha sobre esta casa, venha sobre esta igreja. Remanassubi andagatébia, remanassouri andaramanás, decantalabaxi andacomanai. Derrama nessa noite, Pai, a graça, a unção, o poder, a vitória, ó Pai, sobre a vida do teu povo, sobre a vida, Pai, da tua igreja. Aquele, Pai, que está caído, Pai, levanta nessa noite, Pai, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor ergue do pó o desvalido do monturo necessitado e o faz, ó Deus, assentar ao lado dos príncipes. Deus, nessa noite, Deus, abençoe, renove, restaura, aviva a tua igreja. É que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e esse fogo não se apagará. O altar é você, igreja. O altar é você. Então esse fogo, ele não pode apagar. Venha perseguição, irmão. Quem falou com você que é fácil servir ao Senhor, a caminhar com o Senhor? Quem disse com você que é fácil, te enganou, porque o próprio Deus entregou seu Filho Jesus, não poupou para morrer pela minha vida, pela sua vida. Imagine eu e você, irmãos, que somos sujeitos a errar, falhar e pecar. Então, igreja, uma palavra abençoada, né? Que é a palavra de Deus. Perseguição, mas dá glórias a Deus que por você está sendo perseguido, não porque você cometeu algo ilícito, não porque você é um criminoso, é porque você prega o Deus vivo todo-poderoso. Remanassubi alabás. Não porque você praticou algo, como já falei, que ilícito, é porque você serve a um Deus todo-poderoso, que há de vir, virá e não tardará. Amém? Glórias a Deus. Coloque as suas mãos na posição de receber neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão em paz. Que o Senhor Jesus te acompanhe. Amém? Glórias a Deus.